Seja bem-vindo a mais um programa do Santo Culto, dedicado ao Evangelho de Cristo. Mensagens ministradas no Santuário da Família em Itajaí, Santa Catarina. Ouça agora uma mensagem com o pastor José Carlos Francelino, com o tema A Santa Ceia do Senhor. Eu quero reunir com você hoje, que você abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 22 e o versículo 15. Lucas capítulo 22 e o versículo 15, vou ler o 15 e o 16. Lucas capítulo 22 e o versículo 15 e 16. Enquanto você pedir, espera aí que você consiga abrir aí a sua Bíblia. Lucas é muito fácil, né? É Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento, terceiro Evangelho, consequentemente terceiro Evangelho do Novo Testamento, né? Vem Mateus, Marcos e Lucas. Lucas no capítulo 22 e no versículo 15. Vou ler o 15 e o 16. Olha só o que diz aqui, ó. E disse, quem falou aqui é Jesus. E disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer, porque eu lhe digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero chegar em Tua presença, quero louvar e engrandecer ao Teu bom nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos neste momento para fazermos algo muito importante, que é a ceia, ou a Santa Ceia, comemorando a morte de Jesus até que Ele venha. Pai, porque através desta morte a minha vida foi mudada e impactada. Através dessa morte eu posso ter vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, eu quero apresentar agora a cada irmão, cada irmã, a cada um que está participando comigo deste culto neste momento, seja pela rádio, seja pela televisão, seja pela internet. Pai, a cada pessoa onde esteja, seja aqui nesta cidade, em outras cidades, em alguma parte do Brasil ou do mundo, e estão comigo agora fazendo este ato de fé, e vão conosco fazer este ato de fé. Por isso eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar posse da Tua palavra, acreditando na Tua palavra viva e verdadeira, e declarar agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós declaramos agora que o Espírito Santo de Deus, Ele tem a liberdade do agir em nosso meio. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade do operar em nosso meio. Faça com nossa vida, conforme Tu queres. Assim nós dizemos e declaramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça o milagre em nosso meio nesta noite, conforme a Tua vontade. Estamos aqui, acima de tudo, para realizarmos a Tua vontade e fazermos a Tua vontade. Faça-se a Tua vontade em nossa vida. Assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar com você um pouco sobre isso, e quero andar com você um pouco sobre isso, sobre Santa Ceia, sobre essa Santa Ceia. Jesus falando o seguinte, olha só, no livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 15: desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco. Jesus não morreu na Páscoa, não foi por mera casualidade, não. Nessa Páscoa, não. Ele morreu na Páscoa, era um dia apropriado para isso, foi escolhido. A hora foi determinada para que ele morresse na Páscoa. Páscoa representa a passagem. Páscoa representa a passagem. A Páscoa representava a passagem, a saída da escravidão para uma vida do povo de Deus. Jesus estava fazendo uma aliança.
E ele morreu na Páscoa para quê? Para nós sairmos da escravidão do mundo e irmos se tornarmos filhos de Deus. Um povo que deixa de ser escravo para ser o povo mais importante da terra. Isso aconteceu há milhares de anos. Antes de Jesus morrer, ele já tinha começado a Páscoa. A Páscoa começou lá no Egito. Quando a primeira Páscoa a ser celebrada foi no Egito. Foi lá no Egito quando morreu um cordeiro, quando o cordeiro morreu, quando houve sangue. Eu vou estar falando sobre isso. E esta importância, Jesus pegou este ato importante quando Deus chamou o seu povo, porque Deus estava fazendo uma nova aliança e chamando um povo e trazendo um povo para fazer o seu povo. Querido, quando você aceita Jesus Cristo, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você não é apenas mais um, mas você passa a fazer parte do povo de Deus. Você passa a fazer parte do povo que vai morar no céu. Olha só, Jesus morreu na Páscoa, não era uma mera casada. Vê o que ele diz no livro de João. Por isso que eu digo, pega a sua Bíblia. Vamos para o livro de João. João logo após Lucas, vem Lucas, depois João. João capítulo 8 e o versículo 20. João capítulo 8 e o versículo 20. E ele profetizou estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entretanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não era chegada. Por quê? Porque existia uma hora determinada. Jesus estava pregando ali e ninguém prendeu ele. Por quê? Porque a sua hora não era chegada. No mesmo livro de João, capítulo 17, eu falo muito sobre isso, capítulo 17. E eu vou ler o versículo 1 que diz, onde Jesus diz: depois disso, olhou para o céu e orou: Pai, é chegado a hora. Existia um tempo para que se cumprisse a palavra, há tempo apropriado para todas as coisas. Na Páscoa era a hora de Jesus. Olha só, Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então o horário determinado era a Páscoa. O momento era aquele, o momento preparado por Deus, o momento que Deus profetizou lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 15, quando diz: farei inimizade entre a mulher e a sua semente, tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. O momento estava na cruz. O momento onde Satanás seria derrotado era a cruz. Eu já vi muitos pregadores pregarem e dizerem que Jesus não deveria ir para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz, Satanás se alegrou. E alguns pregadores pregam que Satanás se alegrou quando Jesus Cristo foi para a cruz. Isso não é verdade, querido. Isso não é verdade. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, Satanás, ele estava derrotado. Por quê? Porque a morte não poderia tocá-lo. Para haver legalidade da morte tocar em nossa vida, tem que haver pecado. Tem que ter cometido, em algum momento da vida, tem que ter cometido pecado. Porque se o homem nasceu e nunca cometeu nenhum pecado, nunca pecou, a morte não pode tocá-lo. Isso aí, quando a morte tocá-lo, ela perdeu. Por isso que a morte, quando Jesus disse: eu tenho em mim a chave, eu ressuscitei, e tenho me dado todo o poder no céu e na terra. Lá em Apocalipse ele diz: eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Por quê? Porque ele perdeu o poder quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para quê? Para fazer um povo e dar a vitória. Ele disse que é possível vencer. E nós vencemos como? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas você tem que ter consciência do que é sacrifício. A Santa Ceia, querido, a Santa Ceia lembra a escravidão para o povo, para uma nova vida com Deus. Onde é que está isso, pastor? Eu quero ler com você, e aí vamos comigo. No livro de Êxodo, é o segundo livro. No livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o 14. Onde começou a primeira Páscoa? Como começou? E eu estou falando do que simboliza a primeira Páscoa. Eu quero que você preste atenção, querido. Não deixe que nada lhe distraia, apesar de você estar em casa. Eu quero que você preste atenção nessa mensagem para você entender o que é a Santa Ceia, porque daqui a pouco nós vamos estar participando da Santa Ceia e você tem que saber do que é que você está passando. Aí não é mais um pedaço de pão. A função do inimigo, desde o princípio, a função do inimigo, o que é? É deturpar, é mudar a palavra de Deus. Ele diz: não, para você, não, isso é pão, e você come um pedaço de pão.
Isso ali é vinho, é um pouco de vinho. A partir do momento que nós consagramos ao corpo de Cristo, você participa do corpo de Cristo. E quando você bebe, é o sangue de Cristo que você está participando. É o corpo e o sangue. Se você acha que é pão, então não participe, querido. Coma aí um pedaço outro pão, não participe. Mas você tem que ter essa consciência. Agora, a função do inimigo é o quê? É descredibilizar a palavra de Deus. É Êxodo capítulo 12 e o versículo 1 em diante que diz: então disse a Moisés a Arão no Egito. Este é Êxodo no capítulo 12 versículo 1. Este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. É no mês de abril, onde começa o ano para Israel. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês o homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para a sua casa. O homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, então dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Não pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, dos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e com pão sem fermento. Ervas amargas porque representava o tempo de escravidão. Pão sem fermento porque ele tinha pressa. Mas aí é outra coisa que tem que falar. Eu vou ficar aqui 5 horas falando sobre isso, né? Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. A cabeça, as pernas e a víscera, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, esteja pronto para sair. Ao comerem, estejam prontos para sair. Eu tenho que passar muito rápido sobre isso, mas por quê? Porque quando vocês comerem, vai começar a viagem de vocês. Cuidado aí, Matheus, não cair, tá? Vocês estejam prontos para sair. Quando comerem, estejam prontos para sair. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto os homens como animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar que a casa de vocês estiverem quando ouvir o sangue. Passarei diante. O sangue protege. E por isso que eu tenho falado sobre isso. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Versículo 14. Este dia será um memorial para vocês. Todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Este dia será um memorial para vocês. E todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre como decreto perpétuo. Celebre eternamente. Então, cada vez que eles se reuniam pela Páscoa, eles lembravam, tinham que se lembrar disso. Nós éramos escravos no Egito. Nós estávamos como escravos. Nós passamos 430 anos. Ele era escravo, o pai era escravo, o avô era escravo, o bisavô era escravo, o tataravô era escravo. Todo mundo que eles conheciam era escravo. Por 430 anos era escravo. E a Páscoa que era? Era a saída da escravidão para a entrada para ser povo de Deus. O cordeiro, o sangue do cordeiro protegia. O sangue do cordeiro tirava eles da escravidão e colocava na família de Deus. Você está me entendendo?
Você está passando. O sangue do Cordeiro te tira da escravidão e te leva para uma nova vida em Cristo Jesus, querido. As coisas velhas já passaram, a escravidão ficou para trás, as consequências da escravidão ficou para trás. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro me leva a isso. Você não está tomando um pouco de vinho, querido. Você não está comendo um pedaço de pão, você está celebrando uma grande festa que me tirou da escravidão. Oh, mas o mundo não consegue entender. Bebia, já não bebe mais. Andava na prostituição, já não anda mais. Oh, tinha tantas coisas, já não faz mais. Por quê? Porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque o sangue do Cordeiro mudou a situação. É isso a Santa Ceia, querido. É isso, eu quero que você entenda. A premissa da Santa Ceia é mudança de situação. E o povo de Israel entendia isso. Lembra que ele estava celebrando para Israel. Ele estava celebrando para Israel. E o povo entendia isso. Santa Ceia é algo que mudou a minha vida. Querido, quando você celebra a Santa Ceia, essa consciência que você tem, Santa Ceia, através de Cristo, é algo que mudou a tua vida. Tinha uma vida de prostituição, bebia, andava nas drogas, e hoje não anda mais. Por quê? Porque Jesus morreu por ti. Não é porque você é um escolhido, porque você foi sorteado. Foi sorteado na telecena do Senhor, né? Aí foi sorteado, aí me tirou daquela vida. Eu tenho sorteio, não. Veio o Cordeiro de Deus, veio aqui e morreu para mudar a tua vida. Isso é Santa Ceia. Isso é passagem. Olha só, querido, por quê? Porque Jesus é o nosso Cordeiro, pastor Gilberto. Livro de João, vamos lá, vamos do velho para o novo. João, no capítulo 1. João, no capítulo 1 e no versículo 29. João, e aí você, aqueles que me conhecem, vão dar na Bíblia aqui, vamos dar na Bíblia aí. Aí, vamos dar na Bíblia. João 1 e 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus se aproximando e disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque sem Cordeiro não havia remissão do pecado. Sem o sangue não havia perdão do pecado. O povo sabia que para perdoar pecado tinha que ter derramamento do sangue. Existia, muitas pessoas falam as coisas e não entendem. Muitos dizem: ei, querem que eu seja o bode expiatório, não sabem nem o que é bode expiatório. Não conhece, mas você conhece esse ditado do bode expiatório? Às vezes você não conhece a origem do bode expiatório, mas você conhece, né? Querem fazer de mim um bode expiatório? O bode expiatório era um bode que era separado uma vez por ano. Era um bode que eles passavam o sangue, isso vem de Israel. Eles passavam sangue sobre aquele bode e lançavam aquele bode no deserto. Se aquele cordeiro ele fosse embora, fosse para o deserto, fosse embora, Deus tinha perdoado o pecado. Se ele voltasse, ele tinha que fazer tudo novo, porque Deus não tinha perdoado o pecado. Isso é aí que vem a origem do bode expiatório, porque tinha que ver derramamento de sangue para haver uma mudança de vida. E quando João disse para ele assim: ó, olha, eu vi aproximando-se dele e disse: veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o Cordeiro de Deus que muda a tua vida, que tira o teu pecado, que limpa o teu pecado, que faz de você uma nova criatura, que faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é? É o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. No livro de 1 Coríntios, Coríntios fica depois de Romanos. 1 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5 e o verso 7, que diz o seguinte: livrem-se os enfermos, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, com realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Cristo, o que Paulo diz a Coríntios? Livre-se do fermento velho. Livre-se daquela coisa da tua vida velha. Porque tem gente que anda carregando a vida velha. Antigamente, você vai ler na história,
que nos tempos medievais, um dos sacrifícios que eles faziam, quando eles queriam que uma pessoa morresse, e ela morresse devagar, e eles queriam punir aquela pessoa. A história nos conta isso, que eles amarravam um cadáver nas costas daquela pessoa, e aquela pessoa carregava um cadáver, e aquele cadáver apodrecia nas costas dela, e automaticamente ele também começava a apodrecer vivo, e morria os dois. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem gente que está carregando um cadáver nas costas. Ele carrega a velha criatura nas costas, ele fica carregando aquele cadáver, e Paulo vem: livra-se desse fermento velho, e se orgulha de ter sido um grande ladrão de pardal, tem até o dedo torto, carregava pardal, né? Eu era um grande cheirador de cola, até ganhei não eu nunca, graças a Deus, nunca usei droga, mas o pessoal vem dizendo que ele era um grande cheirador de cola, né? Até ganhou o coice do cavalo, que errou a cola, foi cheirar a cola do cavalo, ganhou um coice, e acha que isso é orgulho, querido. Orgulho é você dizer que você nasceu na igreja, você viveu a vida, e o inimigo não lhe tocou, você passou uma vida, isso é orgulho, querido. Ou tirar uma grande, e anda carregando aquele defunto, e anda achando que aquilo é um orgulho, e anda contando aquilo no lugar aí, e as pessoas não trazem achando que aquilo é orgulho. E a Bíblia diz: largue. A Bíblia, querido, a Bíblia diz que quando você volta ao pecado, é como um cão que volta ao vômito. Isso é nojento, querido. Esqueça a vida. Paulo diz o seguinte: olha, esqueça a tua vida, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, ele é o quê? É o nosso Cordeiro Pascual. É o Cordeiro que muda a situação, tira da escravidão e traz para a nova vida. O sangue do Cordeiro, ele pode proteger. Volta para Êxodo, que era um por, né? Volta para Êxodo, capítulo 12, Êxodo capítulo 12, e o versículo, agora nós vamos ler o 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e na lateral da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. O sangue tem poder de proteger. Eu fiz um adesivo para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Vai nessa câmera aqui, Guilherme. Ele está aqui, ó. Aqui, ó. É para aqueles que creem. E nesse adesivo está marcado o seguinte: protegido pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu estou protegido pelo sangue de Jesus. Automaticamente, aquilo que me pertence está protegido pelo sangue de Jesus. Eu fiz para pessoas colocarem no carro, colocarem na moto, na bicicleta, no seu pertence, na sua casa. Mas muitos aqui da igreja não pegaram. Agora anda atrás, né? Eles me ligaram: pastor, não tem mais? Eu disse: agora está tudo fechado, tem que esperar as gráficas voltar para nós fazer mais. Mas foi feita a oportunidade, querido. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Quando você toma este vinho, que não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Quando você come esse pão, que não é mais pão, mas é o corpo de Cristo, você está protegido. Você faz parte do corpo de Cristo. E quem é de Cristo, o inimigo ele não toca, porque ele é uma nova criatura, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é a essência da palavra, querido. Isso é a essência da palavra, é Santa Ceia. Quem sabe você nunca ouviu isso, porque eu já vi culto de Santa Ceia, o cara pregar sobre tudo, menos sobre ceia. Depois distribui ceia para o povo, e o povo não sabe o que é. Eu quero que você tome conscientemente, sabendo do que você está fazendo. Daqui a pouco eu vou orar, e vou consagrar esse cálice que está na sua casa. Vou consagrar, querido, olha só. O Cordeiro, ele veio para fazer uma nova aliança. O Cordeiro, ele veio para fazer uma nova aliança. Quando Deus fez ali, quando Deus matou o Cordeiro, quando Deus mandou mandar o Cordeiro lá na Páscoa, Deus fez uma aliança com o povo judeu. Mas Deus ia fazer uma nova aliança. E Jesus veio para isso, para fazer uma nova aliança. No livro de Jeremias, no capítulo 31. Jeremias. Vem Isaías, depois vem Jeremias. É entre Isaías e Ezequiel
Quem entra lá, né? Isaías e Ezequiel, vai lá, Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias. Jeremias 31, e eu vou ler o versículo do 31 até o 34. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o 34, que diz: então chegarão os dias, declara o Senhor. Então estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Essa aliança não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-lo do Egito. Vou repetir o 32. Não será como a aliança que fiz com antepassados, quando tomei pela mão e o tirei do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Eles não conseguiram nessa aliança. Essa aliança não será como aquela, não é aquela aliança, diz o Senhor. Esta aliança farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei escreverei no seus corações, e eu serei o Deus deles, e eles serão o quê? Meu povo. Ninguém mais, eu serei o seu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei as maldades e não lembrarei mais dos seus pecados. Porque eu perdoarei as maldades e não lembrarei dos seus pecados. Pastor, o senhor leu aí, e isso é com Israel. Essa aliança Deus está prometendo para Israel, realmente. Então vamos para João, livro de João, capítulo 1. João, volta para João. João é logo depois de Lucas e antes de Atos. É o quarto livro do Novo Testamento, o quarto evangelho. João capítulo 1 e o versículo 11. João capítulo 1 e versículo 11. Ele veio para o que eram seus. Ele veio para Israel, mas o que eram seus não o receberam. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, contudo, todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veio para eles, mas eles não creram. Mas eu criei. E todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O 13, não que nasceram por descendência natural. Você não é filho de Deus porque você nasceu por descendência natural, não. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, ou da vontade de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo, querido, Deus muda a tua família. Você passa a ser filho de Deus. E essa vontade não é uma vontade natural, não é uma vontade humana, não é uma vontade do homem, mas é vontade de Deus. Quando Deus fez essa promessa, Deus fez essa promessa para o seu povo. Jesus Cristo veio, mas eles não quiseram, querido. Eles não aceitaram. E isso dá uma legalidade para quê? Porque eles estão esperando o quê? O Messias. Aí o anticristo vai vir, vai dizer: eu sou o Messias. Por isso que é anticristo. Por quê? Porque ele vai entrar nessa lacuna. Porque até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus. Mas nós cremos que Jesus é filho de Deus. E a tal forma que nós cremos, nós estamos fazendo um ato público hoje, pela rádio, pela televisão, pela internet. Fazendo o quê? A Santa Ceia. Nós estamos tomando o sangue de Jesus Cristo, porque eu creio que Ele morreu e ressuscitou para fazer de mim uma nova criatura, querido. Esta é a ceia, esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Olha só, a importância de você, querido, é muito importante você participar da Santa Ceia. No livro de 1 Coríntios, vamos um pouquinho, 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, e eu quero ensinar para você, hoje é uma pregação diferente, eu quero ensinar para você, eu quero trazer para você a importância da ceia. 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 17.
1 Coríntios capítulo 6 e o verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor. Agora, você está fazendo um ato que é uma só carne e um só sangue. Somos muitos, mas somos um só corpo. Cristo é o cabeça e nós somos parte do corpo. Somos membros desse corpo. E a Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por que nós fizemos o pão e o vinho? Você entende, querido? Eu quero que você entenda que para Israel eles preservam muito a cultura e preservam muito a história deles. Você imagina um povo, pastor Gilberto, que esteve fora da sua nação por mais de 1.900 anos. Mais de 1.900 anos. Se o Brasil deixasse de falar o português por 200 anos, daqui 200 anos ninguém falava mais português, né? Porque no começo os pais falariam, os avós falariam, aí já viriam os filhos, já viriam o neto, aí os bisnetos já não iam falar mais, os tataranetos já não falavam mais. O Brasil tem 500 anos, ele foi colonizado por portugueses, e hoje qualquer aplicativo você vai pegar, você baixa o português do Brasil, que é diferente em 500 anos, nós falamos diferente do português de Portugal, já é um português diferente, em 500 anos, eu estou falando o Brasil tem 500 anos, estou falando em 1.900 anos, depois de 1.900 anos, no dia 14 de maio de 1948, Israel se tornou-se uma nação, e eles voltaram a falar a língua que ele falava 1.900 anos atrás. Eles não perderam a língua. Eu quero que você entenda que, por quê? Que eles precisavam isso. Por que Jesus usou o pão e o vinho? Porque o pão e o vinho para o judeu, eles conheciam uma história que o pão e vinho era a bênção. O pão e vinho para eles era a bênção. Onde é que está isso, pastor? Vamos para Gênesis, no capítulo 14, Gênesis capítulo 14, eu vou ler do 18 até o 20, Pão e vinho faziam parte da história dele, como bênção. Gênesis capítulo 14, eu vou ler do versículo 18 até o 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Pão e vinho era bênção. A primeira vez que foi usado pão e vinho para abençoar a vida foi com Melquisedeque. Querido, entenda isso, querido. Eu quero que você entenda a Bíblia. Nós somos sacerdotes. Jesus é sacerdote, mas sacerdote tem que ser da tribo. É da tribo de Levi, né? A tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. Não poderia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi. Para ser sacerdote tem que nascer na tribo de Levi. Ei, era a tribo de Judá. É isso? Mas Jesus é sacerdote. Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque veio até Abraão. Depois da guerra, você vai ler, veio até Abraão, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a vida de Abraão. Pão e vinho era bênção. Oh, glória! Você não entendeu nada. Você entendeu? Você estava glorificando em casa, estava soltando. Pão e vinho é bênção. Pão e vinho essa noite é bênção para a tua vida, querido. Porque o pão e vinho faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos novos, querido. Porque nós somos, querido sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. O que eu estou dizendo? Se você está sozinho, eu vou abençoar a tua vida.
Mas se está marido, mulher, nós temos famílias que estão reunidas, está pai, mãe, filhos, você vai partir com eles, querido, e você vai abençoar a vida deles. Esse pão e vinho é bênção para a tua vida, e é bênção para a tua família, é bênção para a tua casa, é bênção para você, querido. Você não está comendo pão e vinho, mas você está participando da bênção do Senhor para a tua vida. Glória! A bênção que transforma, querido. Cristo, a cruz é transformação. Cruz é bênção, querido. Eu lamento que muitas igrejas tenham abandonado a cruz para vindo para mitologias, vindo para coisas que não agradam a Deus. Tem trocado a cruz por tantas coisas, querido. Verdadeiro evangelho, é hora de nós voltarmos para a cruz de Cristo, porque igreja sem cruz, ela não existe. Igreja que não passou pela cruz do Cristo, ela não é igreja do Senhor. Esta noite, pão e vinho é bênção para a tua vida. Vou ler para você que eu quero ler até o 20. Então veio Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão foi abençoado. Pai, já está falando dízimo. Querido, dízimo é bênção para a tua vida. Dízimo é bênção para a tua vida. Eu falo muito abertamente sobre isso. Por quê? Porque eu não ganho da igreja. Eu estou dando dízimo. Não, você está dando dízimo para você ser abençoado. Não, para mim não. Você está dando dízimo para você ser abençoado. Quando você oferta, quando você dá o seu dízimo, é para você ser abençoado. Para você repreender o devorador sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Abraão, ele foi abençoado, ele já deu o dízimo porque ele compreendeu o que é isso, querido. Ele entendeu o que é isso. Olha só. Quando você participa deste ato, querido, você renova a aliança. Cada vez na oração nós estamos renovando a aliança, sendo essa aliança eterna na minha vida. João capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João. Vamos para o Novo Testamento. E aí não vai andar. Hoje você aprender a andar na Bíblia aí. João, no capítulo 6. Eu quero ler do 53. João capítulo 6. Versículo 53. Em diante. E disse Jesus: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida de si mesmo. E os judeus não entendiam, porque Jesus está falando dele, está falando da carne dele, nós vamos ter que fazer canibalismo, ser canibal, vamos ter que comer da carne de Jesus, do sangue de Jesus. Eles não conseguiam entender, Aí tem gente que diz: não, isso aqui não é. Jesus está dizendo, esse pão não é o corpo, não, isso é um pão, isso representa, isso, e ele fica apavorado, pastor. O inimigo entra nele, ele começa a dar uma tremura, dá um negócio nele, não, esse negócio de dizer que isso aí é o sangue, está errado, isso já começa a espumar pela boca, já entra um demônio nele, já começa a espumar pela boca, não, agora em casa já estou espumando, né? Já estou murmurando, já estou espumando, já estou aí, o inimigo é assim, o inimigo só quer uma brecha, que dá brecha que ele vai entrando, né? Já começa a espumar, o inimigo já vai entrando, diz: não, vamos mudar o canal, porque senão ele é capaz de se converter, tem que mudar. Eu quero ler, Jesus, não fique bravo, é a Bíblia, é Jesus falando. Jesus disse: se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Todo aquele que come da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11. E no versículo 25. 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 25, que diz o seguinte. Vou ler o 24. Tendo dado graça e partiu e disse: isso é o meu corpo. Não, Jesus não pode dizer isso, que é pão. Jesus não pode dizer isso é pão. Isso é pão, isso não é. Não, Jesus não pode dizer. Eu estou lendo para você Bíblia.
Tem muita gente que não conhece Bíblia e quer ensinar sem conhecer Bíblia. Eu vou ler para você Bíblia. E tendo dado a graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, isso não é mais pão, isso é o meu corpo, é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é nova aliança no meu sangue. Esse cálice é nova aliança no meu sangue. É o meu sangue. Faço isso sempre que beberem em memória de mim. Então, querido, você está participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Você vai participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Faço isso em memória de mim. A Santa Ceia é uma forma de você participar. A Santa Ceia é uma forma de você permanecer na comunhão e na unidade de Cristo. Volta um pouquinho para trás, o 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vou ler o versículo 16 e o versículo 17. Não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos e participamos, olha só, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? Não é verdade que este cálice que abençoamos é o sangue de Cristo? E o pão que participamos não é o corpo de Cristo? Você não está tomando do sangue de Cristo e do corpo de Cristo? Não, eu estou comendo pão e estou bebendo cálice. Então não participe, querido. Traga maldição para a tua vida, não participe. Quando você participar, a partir do momento que nós oramos, isso representa o corpo de Cristo para a tua vida. Você vai participar do corpo de Cristo e da bênção de Cristo. Olha só o que diz o 17. Não há somente um pão. Olha só. Como há somente um pão, nós somos muitos e somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão e somos um só corpo. A unidade, quando você participa, você faz parte do corpo. Do quê? Do corpo de Cristo. Querido, nós temos que entender que a bênção, a bênção no sacrifício de Jesus, a bênção no sacrifício de Jesus. Isaías, vamos para Isaías. Antes de Jeremias, Isaías, no capítulo 53 e o versículo 4. Isaías, capítulo 53 e o verso 4. Quando você acha, eu vou tomar um pouquinho de água. Isaías 53 e 4. Certamente, olha só o que diz a Bíblia. Certamente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. A cura é um direito teu. A cura é um direito teu. Você não deve andar depressivo, angustiado, amargurado, ansioso. Por quê? Porque Jesus venceu a enfermidade na cruz. Sobre si levou as nossas doenças. As doenças, pastor, se levou sobre si. As doenças, a enfermidade, a doença ele levou sobre si. Falando de Jesus, olha só. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Isso que ele está passando, porque o ser humano é assim, né? Foi para a cruz, está passando um momento de cruz, Deus está castigando ele. Até hoje é assim, querido. Se você vê um irmão, às vezes passando por um vale, ou sofrendo uma luta, você diz: Deus está pesando a mão sobre ele. Mas você não sabe o que Deus está fazendo, querido. Por quê? Porque foi te ensinado uma vida de facilidade. Muitas igrejas têm pregado para você uma vida de facilidade, querido. E a nossa vida não é uma vida de facilidade. A nossa vida é uma vida de eternidade. Jesus Cristo não veio aqui te oferecer uma vida de facilidade, mas Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, para você ter uma vida de eternidade, ou vida eterna. Oh glória! Oh glória! Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Tudo que ele passou foi culpa minha. Tudo que ele passou foi culpa tua, foi por conta das nossas transgressões, dos nossos pecados.
ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Você não entendeu, eu vou te explicar de novo para você. Soldado romano foi lá e fez chicote romano. Você sabe como é que é o chicote romano? O chicote romano era feito de couro, e na ponta do chicote tinha umas esferas de ferro ou pedaços de ossos. Mas não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Não era aquele ferro redondinho, era ferro cheio de ponta. E era osso cheio de ponta. Para que aquilo? Porque quando eles davam chicotada em Jesus, ou quando davam, não em Jesus, quando eles iam dar chicotada nas pessoas, aquele pedaço de ferro, ele cravava na carne. Aquele pedaço de osso entrava na carne dele. Então eles davam uma chicotada, aquele pedaço de ferro, na pessoa, aquele pedaço de ferro ia encravar na carne. Aquele pedaço de osso ia encravar na carne. Quando eles puxavam aquele chicote, eles tiravam um pedaço de carne. E eles pensavam que eles estavam machucando Jesus. Mas olha o que diz aqui no versículo 6. Pelas suas feridas nós fomos curados. Quando eles esbofeteavam Jesus, quando eles estavam vendo Jesus, eles não estavam machucando, eles estavam me curando. Eles estavam me curando da depressão, eles estavam me curando dos problemas, eles estavam me curando dos problemas que eu carrego, querido, porque por Jesus sofreu na cruz para que eu fosse sarado. Isso é Santa Ceia, querido. Jesus veio e sofreu. Muitas pessoas pensam que a cruz foi fácil, que para Jesus a cruz foi fácil. A cruz não foi fácil para Jesus. A cruz para Jesus não foi fácil, querido. Vamos em Salmos, um Salmos profético, Salmos de número 22. A Bíblia diz que ele babuceava, ou ele falava algo, e eu vou ler para você o que ele falava. Você lembra de: Deus meu, por que me desamparaste? Olha só o que diz no Salmo 22. Deus meu, por que, vai falando a oração de Jesus lá na cruz, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar-me? Tão longe do meu grito de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, tu és rei, és louvor de Israel. Em ti nossos antepassados puseram a sua confiança, e tu livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Contigo confiaram e não decepcionaste. Mas eu sou verme, não sou homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos que me vê, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que ele quer bem. Lembra do ladrão da cruz? Contudo, tu me tiraste do ventre e me deste segurança, junto do seio de minha mãe. Desde que nasci, entregue a ti, desde o ventre materno, és Deus, és meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, não há quem me socorra. Muitos touros cresceram, sim, rodeiam poderosos de Baçã, como o leão feroz e ruge, e espancaram-me a boca contra mim, como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjustados, o meu coração se tornou como uma cera, derreteu-me em meu íntimo, com vigor secou-me um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca, e deixaram-me no pó à beira da morte. Os cães me rodeiam, um bando de homens mau me cercou, penduraram-me pelas mãos e pelos pés. Posso contar os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram minha roupa entre si. Versículo 18. Dividiram minha roupa entre si, lançaram sorte sobre a minha veste.
Jesus vai falando aqui, querido. Ele vai falando tudo que aconteceu com ele na cruz. Milhares de anos antes. Não são, milhares de anos antes. Vai dizendo tudo que aconteceu com ele. A cruz não foi fácil, querido. A cruz não foi fácil. E toda dor, Jesus, lembra-se que Jesus tinha duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. E sentia a dor que eu e você sentimos. Toda dor ele sentiu ali na cruz do Calvário. Mas isso não era o pior. Isso não era o pior. Por quê? Porque Deus pode tudo, mas Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. E na cruz, querido, e na cruz foi lançado sobre ele todos os meus erros, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todo momento. E naquele momento Deus virou o rosto. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E estava sobre ele os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Estava ali, querido, e eu fui feito uma nova criatura. Por isso que quando você participa deste momento, querido, eu quero que você medite sobre isso. Isso não é um pedaço de pão, mas é a Santa Ceia de Jesus Cristo. É o ato de Cristo na cruz do Calvário. Este sacrifício tem poder para resgatar a minha vida. No livro de Hebreus, querido, nós já estamos indo para o final. Eu tenho 10 minutos. Livro de Hebreus. Hebreus é lá no finalzinho, tá? É antes de Tiago. E depois eu acho que é de Filemão. Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 15. Hebreus 9:15. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados e receberam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ele morreu para nos resgatar. Ele morreu para fazer a mediação entre a velha criatura e a nova criatura. Entre o que era velho ficou para trás e o que era novo. Querido, esqueça. Paulo é muito claro, vamos ler Romanos, mas Paulo é muito claro sobre isso. Paulo, lá no livro do Filipenses, Paulo foi tremendo. Paulo esteve no céu, ele conheceu um homem que não sei se foi no corpo, foi fora do corpo, teve o céu. Paulo teve experiências tremendas. Mas lá no livro de Filipenses ele disse: eu não penso que alcancei tudo, eu não penso que acabou, que eu já alcancei tudo, eu não sei que eu alcancei tudo, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Quem sabe, querido, você tem tido problemas, você tem dificuldades, e você não tem andado uma vida que agrada a Deus. Essa noite, querida, é noite de mudança. É noite de mudança. Nós vamos orar por você, e você esqueça do teu passado. Comece a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Faça um pacto com Deus hoje, comece a viver uma nova aliança. Querido, dentro de breve, daqui a pouco as igrejas vão abrir. Eu quero encontrar você que vem aqui, querido. Tem uma vida transformada, comece a caminhar com Jesus. Deixe Deus mudar a tua vida, querido. No livro de Romanos, volta um pouquinho, Romanos é antes de 1 Coríntios e depois de Atos. Romanos, no capítulo 5 e no versículo 10, falando dessa nova aliança. Olha só, Romanos 5 e 10. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tem sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Vou ler de novo. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. Como? Mediante a morte de seu Filho. Porque agora você está lembrando que Jesus morreu para eu ter vida eterna. Jesus morreu para eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora tem sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Este sacrifício, querido, tem poder para transformar a vida. É isso que eu quero que você me diga. Esse sacrifício tem poder para transformar vida. Livro de Efésios. Vem 2 Coríntios, vem Gálatas, e aí vem Efésios. Depois de Gálatas, vem Efésios. Antes de Filipenses. Efésios, no capítulo 1 e no versículo 7. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue,
Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Por meio de Jesus você é redimido, você foi feito novo, você é resgatado por meio de onde? Pelo seu sangue. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. 1 Pedro, depois de Tiago, vem Hebreus, Tiago e vem Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 18. Vou ler o 18 e o 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro. Essa coisa como dá valor, né? Prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito. Como é que Deus te tirou da tua maneira vazia de viver? Foi através do sangue de Cristo. Este sangue te redimiu, tirou. O que é redimir? É trazer de novo, te trouxe da maneira vazia de viver para uma nova vida em Cristo Jesus. Querido, olha só, você tem que cuidar para que esta bênção não vire maldição na tua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo, por isso que eu estou pregando até agora sobre isso. Eu tenho 5 minutos e já vou terminar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 até o 32. Presta atenção, fique comigo mais um pouquinho. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se tivermos cuidado de não deixarmos a nós mesmos e não recebermos juízo, quando porém somos julgados pelo Senhor, estão sendo disciplinados para que sejamos condenados. Eu vou ler o 29, para você entender. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vou ler de novo. Quem come e bebe sem ter conhecimento, por isso que eu estou pregando para você. Eu prego muito aqui na igreja sobre isso, e aqueles que me conhecem sabem que eu estou aqui para pregar a verdade. Eu tenho falado várias vezes, querido, não se ofenda comigo, não fique magoado, não se ofenda comigo, não fique triste comigo, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, querido. Eu estou aqui para pregar a verdade de Deus. Eu estou aqui para pregar a verdade de Deus, e quero que você entenda o que é Santa Ceia. Eu estou há 1 hora falando para você o que é Santa Ceia, porque não vamos fazer um ato profético, vamos fazer Santa Ceia. Mas o versículo 9 diz assim, porque quem come e bebe sem conhecimento, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há dentre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se nós tivermos cuidado e examinarmos, nós não receberemos juízo. Corpo e sangue de Jesus, isso é bênção para a tua vida, isso é bênção para você, isso é bênção. Deus, querido, Deus, Ele quer te perdoar agora. Livro de 1 João, tem 3 minutos. 1 João, lá depois de Pedro vem 1 João, capítulo 1 e o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem sabe, querido, você tem feito algo que desagrada a Deus. O Espírito Santo está falando ao teu coração e você quer pedir perdão. Querido, nós vamos orar com você. Nós vamos orar pela sua vida. A cruz, querido, a cruz cancela toda a dívida que era contra você. A cruz, porque tem gente, não, olha só, você precisa, tem gente que quer dar banho de amor quando não tem amor, né? Quer dar um banho de uma coisa que não tem, né? Ah, querido, quer dar um banho de amor, mas não tem amor.
e fica, olha, não, você precisa vir aqui, porque você tem uma maldição, e essa maldição, a cruz não tem poder. Quando você aceita Jesus, a cruz não tem poder de quebrar essa maldição. Então eu tenho que fazer com você uma corrente de 7, porque ele quer o quê? Ele quer oprimir você. Ele quer, porque a palavra vos liberta, e você liberta, ele quer oprimir, aí quer trazer você, quer estar oprimido. Olha só, vamos ler a Bíblia, não fica o que eu estou falando, vamos ler a Bíblia, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, no livro de Colossenses, capítulo 2, e o versos 14, Colossenses, capítulo 2, e o versos 14, olha só o que diz, Colossenses 2 e 14, já estou terminando, querido, já estou terminando, já disse 3 vezes, vou repetir a 4, já estou terminando. E cancelou, vamos ler o 13, quando vocês estavam mortos em pecados, na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo, e vos perdoou de todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que constituía em ordenanças, que era contrária, ele removeu e pregou na cruz. Toda maldição dos teus antepassados ele cancelou. Ninguém tem mais poder do que Cristo na cruz. Ele cancelou, versículo 15, tendo despojados poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Na cruz ele venceu. Ele venceu onde? Na cruz. Na cruz ele venceu, querido. Ele venceu na cruz. Então toda maldição que era contra a tua vida, tudo foi cancelado através da cruz. Quando você pega esse pão e esse vinho, você diz: eu sou nova criatura, nada me condena, porque eu sou novo em Cristo. Querido, você faz o julgamento. Olha só o versículo 16: portanto não permita que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de lua nova, ou de sábado, não te julgue, querido. Olha só, ninguém tem poder para ficar julgando o seu irmão. Ele não pode tomar ceia, ninguém tem poder. Livro, para nós terminarmos, agora sim, o último versículo, prometo para vocês, Tiago, capítulo 4 e o versículo 12. Tiago capítulo 4, versículo 12. Vamos pegar aqui a Santa Ceia, Tiago 4 e 12, pediu o pastor Gilberto, se alguém tem alguns irmãos que vão tomar, pode se preparar aí, vamos pegar a ceia aqui, pastor Gilberto. Não, olha só, pediu o pastor Gilberto, vai ali, pega o pão ali, eu vou orar pelo pão, você vai ser o pão para mim, vai ser para o seu irmão que está aqui. Tiago capítulo 4 e o versículo 12, Tiago 4 e 12, que diz o seguinte: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o teu próximo? Antes do pão, o pastor vai ficar aqui e eu vou orar. Mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero fazer a primeira oração pela tua vida, para que Deus esteja abençoando a tua vida. Você que precisa do perdão dos teus pecados e o inimigo tem te condenado, Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz. Eu quero orar com você. Vamos orar, querido? Feche seus olhos onde você está. Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite tão especial, Pai, eu quero louvar e engrandecer o teu nome. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite, ó Pai. Deus, neste momento eu tenho o teu filho, que está na sua casa, está onde ele estiver, ó Pai, está com a mão no seu coração, fazendo um ato de fé e pedindo o perdão dos seus pecados. Pai, neste momento perdoa os seus pecados. Ele quer fazer uma nova aliança contigo. Pai, muito obrigado a Deus. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pode passar, pega o vinho e dá o pão para a Tabata. Então vamos mudar aqui, já que vocês querem mudar, vamos mudar. Dá o pão para a Tabata. Tabata vem aqui, dá o pão para mim. Deixa eu pegar aqui, Tabata. Deixa eu pegar o pão aqui. E você em casa pega o pão. Pode levar ali, ver se o Arthur vai participar, hein? Irmão, enquanto o irmão canta, pode cantar algo, que ela vai passar o pão. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
celestial maná que de graça Deus te dá. E o que? Vem faminto tua alma saciar. Oh, glória! Vem cear, o mestre chama, vem cear. Pegou o pão aí? Pegou o pão em casa? Olha só. Pois, Paulo vem dizendo, pois eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e orou, e partiu e disse: esse é o meu corpo, é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Jesus disse: este é o meu corpo. Nós vamos orar, e a partir de agora, na tua mão, não é mais um pão, mas é o corpo de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu estou na minha mão com esses pedaços de pão, e os teus filhos estão com um pedaço de pão na sua mão. Pai, eu quero santificar pela fé, na casa deles, onde ele estiver, que não é mais um pedaço de pão, mas é o corpo de Cristo partido por nós na cruz do Calvário. Pai, esteja abençoando a vida dele, agora participando deste corpo, faz um corpo contigo, participando de parte deste corpo, faz um corpo contigo. Pai, que esse corpo, que esse pão sejam bênção para a vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode participar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Vem a Cristo sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha só, querido, o que diz aqui no versículo 25. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice. Você está com o cálice aí? Toma-se o cálice. E disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faço isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Querido, nós vamos abençoar este cálice. E a hora que nós abençoarmos, não é mais o cálice, mas é o sangue de Jesus. Você lembra quando eu comecei, eu falei sobre Abraão e Melquisedeque? Este pão e esse cálice é bênção. Esse cálice é bênção para a tua vida. Querido, aí na tua casa, aí onde é que você está? Você está com a esposa, você está com o filho. Depois de terminar, você vai trocar com ele e vai dizer: meu querido, eu desejo vê-lo na glória. Fique firme, eu desejo vê-lo na glória. A vida aqui não é fácil, querido. Temos lutas, passamos por tribulações, passamos por tantos problemas. Sabemos que não é fácil, mas eu desejo vê-lo na glória. Eu desejo vê-lo na glória. Deus abençoe, querido. Você vai trocar com ele e dizer: meu irmão, eu desejo vê-lo na glória. Vamos orar. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, eu estou em minhas mãos e os teus filhos estão na mão, com um cálice que agora não é mais a fruto da videira. Não, a partir de agora é o teu sangue vertido por mim, sendo eu não merecedor, mas vertido por mim ali na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar este cálice que é bênção para a minha vida, e a partir de agora é bênção para a vida também do meu irmão. Ó Deus, este cálice, ó Pai, que é uma nova aliança, que me garante da vida eterna. Assim o abençoo em nome de Jesus. Toque e abençoe a vida do seu irmão. Sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar. Graças a Deus. Você que está me assistindo em casa, você que está me vendo em casa,
pela fé, eu quero trocar com você e dizer: Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que faz parte dessa igreja, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu desejo vê-lo na glória. Não desanime, querido. As lutas, as tribulações, as dificuldades dessa vida, que não desanime. Eu desejo vê-lo na glória e te abençoo em nome de Jesus, no bom nome de Jesus. Amém? Participe, querido. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Deus te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Querido, nosso horário já foi passado. Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar por você e pela sua casa. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero te agradecer por este ato de fé, a Santa Ceia. Pai, agora, Deus, olha por este homem, olha por essa mulher, esse que está comigo nesta noite, ó Pai, neste culto. Ele está fazendo um ato de fé, ele está colocando a mão no seu coração, representando a sua casa, representando o seu lar. E a tua palavra diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor do teme e os livra. Pai, dê para ele uma semana abençoada. Pai, abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, esteja sobre a casa lá do teu filho, que o teu sangue esteja ali protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Que teu anjo esteja ali, acampado, livrando e guardando de todo mal. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, o nosso Deus, ele te abençoe e ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.